Muy buenas tardes para todos y todas, desde todas las partes que nos están acompañando en la tarde de hoy. Este es el espacio que tiene la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, todos los sábados a las 4 de la tarde, para compartir temas espíritas de base moral que aporten pues, a nuestro crecimiento espiritual. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero vamos a escuchar a Santiago, que nos va a compartir un mensaje inicial. Santiago, bienvenido. Sí, bueno, yo soy Santiago Rueda del grupo juvenil de Senderos de la Esperanza y este es un mensaje del libro que es El Espiritismo de Allan Kardec. La evidencia del mundo espiritual que nos rodea y la de su acción sobre el mundo corporal es la revelación de una de las fuerzas de la naturaleza y por consiguiente la clave de una multitud de fenómenos no comprendidos, tanto del orden físico como del orden moral. Esto aparece en el ítem 100 del capítulo 2 de este libro. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Santi, por el mensaje de apertura. Entonces, como les comentaba, en esta tarde tenemos a una invitada muy especial que hace parte espiritual de corazón de nuestra casa Senderos de la Esperanza. Él es José Eurípides García. Nos acompaña desde la ciudad de Igarapava, en el estado de Sao Paulo, Brasil, que están todos cordialmente invitados a conocer, una ciudad muy bella del interior de Sao Paulo. Él es espírita desde hace muchos, muchos años, toda su familia y sus hijas son espíritas también. Actualmente tiene una fundación, la Escuela Alborada Nueva, que da alimentación, cuidado y estudio a más de 314 niños, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, pues aportando a su calidad de vida y a su formación integral. Una labor realmente muy bella. En la tarde de hoy, él ha venido a acompañarnos con un tema muy bello, que es la vida en el mundo espiritual. A lo largo de la conferencia pueden ir realizando las preguntas o dudas o comentarios que deseen y al final vamos a darles curso. Entonces, antes de darle la palabra al señor García, vamos a hacer una pequeña elevación de pensamiento para centrar nuestra atención, nuestra energía para este momento. Los invitamos a todos a que cierren sus ojos por unos segundos, puedan centrar su atención en la respiración y elevamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento al Padre de Amor para agradecer un día más de vida, una oportunidad de servicio, pidiendo a los guías espirituales que iluminen este espacio, este momento, con un rayito de energía para cada una de las personas que puedan ver y escuchar la conferencia en la tarde de hoy. Amado Padre, bendice la palabra del señor García, ilumínala con tu sabiduría, a través de la intuición, para que podamos recibir a través de este mensaje un bálsamo para todos nuestros corazones, de conocimiento y de amor. En tus manos colocamos este espacio y bendiciendo los hogares de cada una de las personas. Que así sea. Muy bienvenido, señor García. La palabra es toda suya y nos alegra mucho, mucho tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, de vuelta, mesmo que virtualmente, a Senderos de la Esperança, que durante algum tempo, em los anos 90, lejanos todavía, foi nossa casa de trabalho, la vinculação de amistade, de carinho com toda a família Villarraga e com todos os amigos de Senderos. Então, mais allá de uma simples conferência, é uma alegria infinita estar aqui de novo com vocês. Vamos começar então. Nós vamos inicialmente compartilhar a tela para passar algumas slides. Bien. Vamos então iniciar nossa conferência. Nosso tema de hoje é a vida em el mundo espiritual. Todos nós quedamos muitas vezes apreensivos
perguntando como é a vida no mundo espiritual. Há uma vida em sociedade? Que hacen os espíritos? Como funciona esta imortalidade do alma? Para onde iremos nós depois da morte do corpo? São inquietudes que muitas vezes estão aí ao nosso lado, no nosso dia a dia, e nós não sabemos contestar com detalhe. Então, vamos demonstrar aqui através das slides, e vamos comentando ao longo do tempo, alguns aspectos importantes desta vivência no plano espiritual. Não, eu vou ter que mudar aqui. A primeira pessoa que, em verdade, nos falou do plano espiritual, da vida no mundo espiritual, foi Jesus, quando ele nos disse: não se turbe vuestro coração, crees em Deus, creed também em mim. En la casa de mi Padre há muitas moradas. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14. Então, Jesus já nos ensinava, naquela época, que há na casa do Padre muitas moradas. E quando ele se referia a esta multitud de habitações, ele estava falando que tanto pode ser vários mundos habitados, outros planetas habitados, ou então, em la própria condição de cada um de nós, no mundo espiritual, em las moradas do plano espiritual de nosso próprio planeta Terra. Depois, passado aí 1300 anos, uma outra pessoa que se chamava Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321, também nos trajo em suas viagens por desdobramento espiritual a figura do cielo, do purgatório e do inferno. Dante falava de los espíritos felizes, de los espíritos que sofriam muito e vino então deixar labrado em seu livro, La Divina Comédia, a condição de los espíritos no plano espiritual. Aproximando um pouquinho mais de nossa era, entre 1688 a 1772, Emanuel Swedenborg também nos trajo suas visões do mundo espiritual. Ele nos falava de cidades espirituais, nos falavam, especialmente em seu livro Arcana Celestia, desses viagens que ele fazia em desdobramento e do mundo que ele via, que ele encontrava as pessoas que já haviam desencarnados, vivendo uma vida praticamente muito semelhante à nossa aqui em la Terra. E, finalmente, através de uma parceria entre Chico Xavier e André Luiz, nós vimos como se vive no plano espiritual através do livro Nuestro Hogar, em 1943, da primeira edição. No livro Nuestro Hogar, André Luiz nos habla de uma cidade espiritual com este mesmo nome, Nuestro Hogar. E, então, naquela época, era algo assim muito novedoso. E Chico Xavier recebeu protestas de uma infinidade de gente. Não havia, por supuesto, em 1943, as comunicações como as temos hoje. E as pessoas escreviam cartas. E Chico Xavier recebeu aproximadamente 2.000 cartas de pessoas protestando, falando que aquilo era uma fraude, uma ilusão, uma fantasia, haver aquela condição do mundo espiritual. Então, um dia passado isto, André Luiz voltou e disse: eu quero continuar o trabalho, vamos escrever um outro livro. Chico, então, teriam as cartas guardadas e disse a André Luiz: mira essas cartas, veja as consequências e o resultado de nosso trabalho. Aí André Luiz disse a ele: Chico,
é necessário que você conheça por ti mesmo o mundo espiritual. Hoje, quando você dormir, eu vou levá-lo para a cidade, nosso hogar, para que você tenha uma ideia. Então, por el desdobramento, Chico estuvo em nosso hogar e depois, animado com o que viu, ele continuou a escrever toda a obra que nós outros conhecemos e que não faz parte desta conferência, desta charla de hoje. Então, pensando na afirmativa de Jesus, que em la casa del Padre há muitas habitações, há muitas moradas, nós vamos classificar aqui as diferentes categorias de mundos habitados. Porque nós vimos em Kardec, quando ele habla de la escala espírita, de los mundos em donde os espíritos vão habitar conforme seu estado de evolução. E classifica os mundos em várias categorias, em várias condições, para que os espíritos, de acordo com sua evolução, empecem a viver em mundos tales quais a condição espiritual de cada um. Então, nós teríamos algumas classes de mundos. O primeiro deles são os mundos primitivos, que temos uma ideia aqui mesmo na Terra, quando os estudiosos, pesquisando a condição da Terra há muito tempo atrás, nos descrevem os mundos primitivos, com suas características, com o homem que aún mais se assemelha a um mono, e também das dificuldades primitivas, como todos nós outros conhecemos. Depois, na sequência, vêm os mundos de expiação e pruebas, de los quais a Terra é um destes. Aqui nós estamos para expiação de nossas deudas e também provar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual e que estamos colocando à prova hoje aqui em nossa vida na cursa terrestre. Em seguida, vêm os mundos regeneradores. Estes mundos são para espíritos que já passaram por várias etapas de evolução e a Terra está em um momento de transição, em donde, por sua evolução, está deixando os mundos de expiação e pruebas para adentrar nos mundos regeneradores. Um processo que demandará muito tempo e será o futuro nosso aqui da Terra. Vêm em seguida os mundos felizes, em donde a vida já não tem enfermidades, em donde a vida já corre plenamente feliz, sem os dolores que nós vivimos aqui hoje em nosso planeta. E, finalmente, para os espíritos que alcançaram o grau máximo de evolução, vêm os mundos celestes ou divinos, mundos em donde os espíritos alcançaram sua máxima evolução e, tendo então a evolução máxima, já não tem corpos físicos como os nossos, já não há reencarnação, a vida corre feliz e plena em todas suas atividades. Vamos fazer alguns comentários rapidinhos sobre os mundos regeneradores, que será a nova etapa de nós que estamos hoje vivendo aqui na Terra. Os mundos regeneradores são planetas em transição, ou seja, são mundos que aún não alcançaram perfeição, pero também já não têm as condições dos mundos primitivos e muito menos dos mundos de expiação e pruebas, em donde já há algumas condições de melhorias. Por exemplo, nos mundos regeneradores, já o bem predomina sobre o mal, coisa que aún não acontece nos mundos primitivos e em los mundos de expiação e pruebas. É como se fosse uma transição de repouso para aqueles espíritos que, depois de lutas milenares para seus processos de evolução, se encontram em um estado de mais tranquilidade, onde haverá mais tempo para as atividades sociais, para as atividades culturais e menos necessidade de trabalho forçado
para o próprio mantenimento das pessoas. Então, os mundos regeneradores, eles são transição para os mundos felizes. E nesta transição, o espírito a que ele está encarnado já tem muitas facilidades, já tem muitas condições de crescer em sua condição espiritual e aún não tem a necessidade de provas, não tem a necessidade de expiação. Então, é como se fosse uma etapa de preparação para um estágio de felicidade. E allá predomina o bem sobre o mal, ou seja, a grande maioria das pessoas são pessoas voltadas ao bem, e o mal já são pouquíssimas pessoas que aún estão voltadas ao mal. Iremos este gráfico. Aqui nós teremos a diferenciação entre mundos de expiação e provas e mundos de regeneração. Temos aqui, por exemplo, em los mundos de expiação e provas, a situação que o plano físico, comparemos os dois diapositivas. No plano físico, que é esta azul que está no centro da gráfica, esse é o plano físico propriamente dito. Depois, na parte roja, vem o umbral. Mira como é o umbral em expiação e provas e mire como lo é em los mundos de regeneração. Então, são situações bem distintas. Há uma diminuição, um esvaziamento do umbral. Os espíritos que sofrem no umbral diminuem muito. E há um crescimento muito grande desta área verde, que é chamada de área correccional, e de la amarilla, que é a etapa de elevação espiritual propriamente dita. Então, por aqui, podemos mirar que o sofrimento em los mundos que estão em processo de regeneração é muito menor que em los mundos de expiação e provas, que os espíritos mais evolucionados que estão habitando essa etapa amarilla são muito mais em quantidade do que o que tem nos mundos de expiação e provas. E também a área correccional, que são aqueles espíritos que estão em transição para um mundo melhor, para uma etapa melhor. Este câmbio, basicamente, é o processo que vamos viver, que estamos vivendo agora neste período de transição. Sabemos que muitos espíritos que habitam hoje essas regiões que estão aqui nos mundos de expiação e provas, estão em rojo, eles serão trasladados, serão transferidos para outros mundos de menor evolução, porque não reúnem as condições para permanecer em la Terra quando esta for promovida a um mundo de regeneração. Então, este posicionamento é que vai determinar a condição mais feliz e mais tranquila da Terra quando terminar este período de transição que todos estamos vivendo. Creio que, se houver alguma dúvida, vamos deixar alguns minutos no final da apresentação para que vocês possam perguntar alguma coisa. Agora, vamos mirar aqui em nosso planeta. Nosso planeta Terra serve de habitação para em torno de 25 mil milhões de espíritos. Ou seja, somos, entre encarnados e desencarnados, aproximadamente 25 mil milhões. Temos hoje encarnados na Terra 7 mil milhões, ou seja, há 18 no mundo espiritual. Praticamente 3 vezes mais estão no mundo espiritual do que propriamente na Terra encarnados. Pero aí vem a pergunta: estes 18 mil milhões, como vivem? Onde estão? Qual é sua condição espiritual? E esta é uma etapa em onde chegamos, então, em nossa apresentação para a vida no mundo espiritual.
Miremos aqui. Dentro da Terra, no centro da Terra, no núcleo da Terra, temos aqui três gráficas tentando explicar a mesma coisa para quedar sem nenhuma dúvida. Funciona como se fosse um grande magneto, um grande imã, que emite energias, e essas energias, conforme sua densidade, sua intensidade, elas se estacionam em vários pontos do plano espiritual e, consequentemente, vão formando novas esferas mais allá da crosta terrestre, conforme está aqui nesta gráfica. Temos o centro da Terra, então, esta vibração que vai formando etapas, vai formando esferas em torno da própria crosta terrestre. Nós temos aqui, então, o núcleo, e o manto e a crosta. Nesta outra gráfica, ocorre o mesmo. O núcleo externo, e vem até acá o manto superior, em onde está a crosta terrestre, nessa zona verde. Neste aqui, temos o centro, também, o núcleo central, temos o manto, a crosta e a atmosfera, que está aqui nesta gráfica seguinte. Esta é a situação da Terra como planeta, como um todo. Nós todos miramos solamente aqui na Terra, onde colocamos nossos pés, e miramos hacia arriba para mirar o cielo. Em todas as esferas que saem do núcleo da Terra e vão se formando em seu entorno, os espíritos que allí habitam também têm a Terra como piso e o cielo como uma abóboda para sua mirada. E os espíritos vão se situando nessas situações. Miramos aqui uma ceboja cortada ao meio. Temos, então, na ceboja, o núcleo da Terra e as várias esferas, de acordo com a emanação magnética que vai se formando, o campo magnético, formando as várias esferas espirituais. Então, o melhor exemplo que nós encontramos para explicar essa situação das esferas espirituais é esta ceboja cortada ao meio, que serve bem de explanação e ilustra bem aquilo que nós queremos dizer. Mira, aprendemos com a doutrina espírita que todos nós temos um corpo, um perispírito e um espírito. O perispírito acompanha o espírito. Quando há a desencarnação, o corpo físico queda na Terra e o perispírito acompanha o espírito em seu processo de evolução. Pero esse perispírito, nós todos aprendemos com a doutrina espírita, que ele tem uma variação muito grande de densidade, ou seja, ele é mais etéreo, mais sutil e mais grosso, mais denso, de acordo com a própria evolução. Nosso nível de pensamentos, nosso nível de vibração é que determina esta condição de nosso perispírito. E esta condição periespiritual é que vai determinar em qual dessas zonas espirituais iremos habitar. Estas vão cambiar sempre quando uma pessoa desencarna. Muitas vezes ele permanece na própria Terra, Dependendo do seu grado de evolução, ele vai para cada uma dessas esferas. Esse estado de evolução quer dizer estado de vibração do alma que condensa ou faz com que o perispírito seja mais condensado ou mais sutil. Então, habitaremos estas situações. Então, mirando o exemplo da ceboja, vamos mirar as esferas espirituais que se formam em torno da Terra. Existem algumas esferas que estão abaixo da crosta, são subcrustales que estão por abaixo.
de acordo com as evoluções espirituais, muitos espíritos voltados ao mal extremo, eles não logram sequer quedar aqui na crosta da Terra de uma forma definitiva. Eles podem ir e evoluir e ficam abaixo da crosta, que são as tinieblas e são também os abismos, em onde vivem espíritos voltados totalmente ao mal. Superespíritos têm uma condensação muito grande e eles têm um peso específico que não lhes permite ir para esferas mais altas, esferas superiores. Depois, então, dessas duas esferas subcrustales, nós temos a crosta terrestre, que é onde vivimos nós. Aqui na crosta, nós temos um corpo físico que nos permite viver aqui, respirar o ar que temos, a água e tudo o mais, de acordo com nossa necessidade. E estas faces de abaixo demonstram aqui na crosta uma situação muito interessante, porque na crosta pode venir os espíritos que estão em nível mais alto para nos assistir, e poderão também vir os que estão nas esferas de abaixo para tentar perturbar em ordem, para perturbar aquelas pessoas que geram vinculação vibracional com os espíritos que estão nestas condições. Depois teremos um umbral. Só que o umbral não é só simplesmente umbral. Temos um umbral que é muito denso, miramos naquela diapositiva anterior, na parte roxa, que é muito grande. Então, temos várias definições, várias divisões do próprio umbral. Temos um umbral grueso, o umbral médio e o umbral propriamente dito, que são as esferas um pouco mais altas. A cidade, nosso lar, que a todos nós outros nos encanta, quando lemos o livro e quando escutamos algumas conferências, algumas ilustrações, a cidade, nosso hogar, está na periferia, está em borde do umbral, no borde superior deste umbral que acabamos de projetar aqui. Depois temos uma esfera ao redor da Terra, que se chama Arte, Cultura e Ciência, em donde temos uma del amor fraterno universal. Então, nestes dois, de arte, cultura e ciência, e amor fraterno universal, vivem aqueles espíritos que lá na escala espírita, Kardec define como superiores. Estão convivendo nestas duas. Alguns, por sensibilidade, desenvolveram muito a arte, desenvolveram a cultura, desenvolveram a ciência e vêm à Terra inspirar as pessoas para este aspecto da vida. E aqueles outros que desenvolveram o sentimento que habitam, então, a esfera do amor fraterno universal. E, finalmente, temos as diretrizes do planeta, onde vivem aqueles espíritos que colaboram com Jesus na evolução e organização do próprio planeta. São os espíritos que alcançaram para os níveis da Terra, vamos repetir, para os níveis da Terra, a evolução máxima. Não em se tratando de um conjunto universal, mas simplesmente de nossa esfera aqui da Terra. Então, quando nós desencarnamos, conforme seja nossa evolução, conforme seja nossa vibração, iremos habitar algum destes pontos que acá acabamos de mencionar, de acordo com a nossa condição de nosso próprio perispírito. Aqui temos uma outra ideia bem desenvolvida. No centro, bem no centro desta gráfica, nós temos o núcleo interno da Terra, depois o núcleo externo, vem a própria crosta que está cá ao redor desta parte verde, o manto, a crosta terrestre e vem o umbral que está nesta parte verde acá de arriba. E, então, o umbral grosso, o umbral médio e o umbral propriamente dito conforme nós falamos. E nessa estrecha que está cá,
em donde queda localizada a cidade espiritual, nosso hogar. Depois vem a esfera da arte, cultura e ciência, do amor fraterno universal e de las diretrizes del planeta. Del outro lado da gráfica, temos então o cielo como todo, solamente para ilustrar aquilo que nós queremos demonstrar. Se alguém tem quer se profundizar pouquinho mais neste tema, recomendamos livro que se chama Cidades Espirituales, recebido psicograficamente por Dona Eriguina, e ela levou a Chico Xavier dos dibujos que nós estamos apresentando aqui, estes dibujos, para a aprovação de Chico e depois haver a edição do livro. Então, esta gráfica está neste livro, onde vocês poderão profundizar pouquinho mais. Acá temos já especificamente, nesta esfera mais amarilla, o umbral, a estrela significando a cidade, localização da cidade, nosso hogar. Podemos mirar por aí que nosso hogar está tanto lejano do centro da Terra, de nossa crosta terrestre. Teremos que atravessar a crosta, depois partir para a parte superior do umbral, e lá no borde do umbral, cercano da esfera das artes e ciências, está a cidade, nosso hogar, que está sinalizada bem aí para observação de todos, que está na terceira esfera, acima da crosta terrestre. E detalhe, dizem os espíritos, que geograficamente ele estaria por em cima, na mesma direção geográfica da cidade de Rio de Janeiro, solo que em uma esfera muito por em cima, muito arriba de Rio de Janeiro. E aqui nós temos a configuração do sistema solar, com os campos magnéticos da Terra e dos outros planetas. Temos aqui o Sol, depois vem Mercúrio, Vênus, Terra com a Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E então, nós podemos aqui detectar o seguinte, que cada planeta tem seu campo magnético próprio. Estes campos magnéticos de cada planeta fazem com que os planetas não choquem um com o outro. Cada qual tem sua vibração que vai hasta o limite de comunicação com o outro planeta. Então, todas essas esferas espirituais que falamos quedam no campo magnético próprio da Terra. Não invadem nem o campo magnético de Marte, nem o campo magnético de Vênus. Então, obviamente que planeta Vênus, planeta Marte, Júpiter e todos os demais têm seu campo vibracional e provavelmente têm também suas esferas espirituais. Só que no limite da Terra, no limite do campo magnético da Terra, em donde nós miramos aqui, acabamos de ver que estão as diretrizes do planeta, que é a última, ella vai ficar nas cercanias das últimas esferas de Vênus e de Marte, para que cada campo vibracional dos planetas tenha sua própria condição e sua própria situação. Ora, delante disso, podemos dizer que cada de nós vamos habitar determinado local perfeitamente diferenciado, separado de los demás, para nossa habitação quando nós estivermos no plano espiritual propriamente dito, quando nós vamos viver a vida espiritual. Ora,
Esta vida espiritual é muito interessante, porque não temos allí, nós temos o sono eterno aguardando o julgamento. Não, a vida permanece ativa em todos os sentidos. Não temos allí a situação de inferno e nem del cielo. Ou seja, cada um de nós vamos habitar em el próprio planeta Terra a esfera de acordo com nossa condição espiritual. Os espíritos evolucionam sempre. O próprio livro de los Espíritos nos ensina que o espírito nunca retrocede, evolui sempre, sempre para adelante. E que o aprendizagem de uma vida é um aprendizagem para sempre. Não se perde aquele que se aprendeu. Então, nós vamos sempre evolucionando, galgando esferas e mais esferas superiores. Quando nós, por nossa condição de evolução, é uma evolução muito lenta, que não acompanha a evolução do próprio planeta, perdemos a condição de permanecer em ele. Como um aluno em la escola, que está cursando um determinado ano de la escola. Se ele não logra progressar, é retenido, os seus colegas passam adelante. Ele queda e fica junto com aqueles de uma preparação mais pequena para ter sua nova aprendizagem. Então, se não logramos, nós evolucionar de uma forma adequada para acompanhar a evolução do planeta, poderemos quedar hacia atrás e, quando a Terra chegar ao mundo de regeneração, nós teremos que ser rebajados para um mundo de expiação e provas. Pode acontecer também que estamos caminhando muito bem, evolucionando muito rapidamente através de nossas múltiplas encarnações, e nossa evolução é mais rápida do que a evolução do próprio planeta. E, neste caso, estaremos aptos a sermos promovidos a um mundo superior. Então, a transmigração, ou seja, este ir e venir de um planeta para o outro, é uma coisa constante. Só que agora, em la transição planetária, isto se apresenta mais grave por la necessidade de diminuir a quantidade de espíritos que habitam o umbral e que servem de perturbação para a evolução do planeta Terra. Então, vamos fazer uma reflexão, cada um se perguntando: qual é minha situação? O que tenho hecho eu para evolucionar? Como está meu progresso espiritual? Estou aproveitando de uma forma adequada a oportunidade de estar aqui na Terra? Vou continuar aqui ou vou ser rebajado, tendo que ir para um planeta de evolução anterior? Todos nós conhecemos a história dos exiliados de Capela. Capela é um planeta da constelação del Cochero que passava há milhares e milhares de anos por um processo de transição como estamos passando nós aqui na Terra hoje. E havia necessidade de uma evolução espiritual para o povo, para os espíritos daquele planeta. Que a grande maioria estava evolucionada, mas havia alguns que estavam na retaguarda, não haviam logrado êxito em sua evolução, em seu progresso. E naquela mesma época, em que aquele planeta de lá da constelação del Cochero estava se preparando para sair de expiação e provas para a regeneração, havia aqui, nós em la Terra, em la constelação aqui no sistema solar, estávamos nós aqui em um momento de transição de mundo primitivo para mundo de expiação e provas. Então,
aqueles espíritos que não poderiam permanecer em capela por sua própria condição de evolução, foram invitados a venir à Terra, colaborar com Jesus em la transição de mundo primitivo para mundo de expiação e pruebas. Imaginemos, nós que estamos aqui na Terra hoje, com o conforto que temos, com o estágio de evolução que temos, com toda a condição que nós vivimos hoje, retornar a um mundo em donde saía do primitivismo para alcançar o processo de expiação. Não haviam habitações adequadas, comunicações não existiam, a própria alimentação era diferenciada, os corpos eram muito mais materializados do que hoje. Imaginemos o sofrimento desses espíritos para se adaptar aqui em la condição de la Terra. É o mesmo que está acontecendo hoje, nesse processo de transição. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos remangar e vamos à luta para nosso próprio bem, em la luta para cambiar nossos sentimentos e permanecermos no planeta Terra, a sermos méritos para aqui continuar a viver de uma forma feliz, de uma forma mais amena e mais saudável. Deixamos alguns minutos para perguntas para quem deseja fazer. Vamos interromper, deixar de compartilhar para volvermos à tela. Señor García, muchas gracias. La explicación realmente, como siempre, que su merced nos regala es bastante clara, muy fácil de poder entender, visualizar y comprender lo que ocurre y concientizarnos. Ahí sí, como usted dice, para trabajar más en ese desarrollo personal y aportar a nuestro planeta para que no nos transmigremos a otro que esté en otras condiciones menos favorables que estas, que ya son bastante complejas. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Queremos ir agradeciendo a las personas conectadas desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Sogamoso, Zipaquirá, Facatativá, Mosquera. La mayoría de estos los conoce, estos sitios, señor García. Ibagué, Valledupar, Argentina, desde Brasil, desde Lima, Perú, Guayaquil, Ecuador, Austin y Nueva York en Estados Unidos, Santiago de Chile, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, entre otros. Entonces, hemos tenido bastante participación de diferentes lugares de Colombia y del mundo con este conocimiento. Por el momento me dicen que no hay ninguna pregunta, quedó todo muy claro, lo cual es muy bueno. Nos pueden tomar la lección esta noche en el mundo espiritual para ver cómo vamos clasificando en estos mundos. Ojalá estemos trabajando para un mundo más feliz, ¿no? Señor García, muchísimas gracias por su compañía, por su conocimiento. Es de verdad una gran alegría poder compartir nuevamente a través, aunque sea de la virtualidad. Esperamos tenerlos en Colombia, a toda la familia, algún día nuevamente para compartir en vivo e en directo. Yo que agradezco a toda esta possibilidade de estar com vocês, de falar para amigos de tantos países diferentes, não? Que solamente a tecnologia nos permite fazer isso. E deixar um abraço para todos os espíritas que nos acompanharam, em especial para os espiritistas de Colômbia, por os quais temos um carinho muito grande por tudo aquilo que vivimos aí, quando foi nossa casa, nossa morada foi aí. Então, muitas graças a todos vocês. Sempre que possível, estarei à la ordem para estar com vocês. Muitas graças e Deus bendiga a todos.
Muchas gracias, un saludo extensivo para toda su familia allá en Brasil. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Los invitamos para que nos sigan acompañando en las actividades que realizamos a lo largo de la semana, los días lunes, miércoles, jueves y viernes. Hay actividades a través de Zoom, que son cursos específicos sobre doctrina espírita. Los días martes tenemos a través de la Asociación Médico Espírita de Colombia, conferencias que relacionan específicamente el aspecto de la salud integral con la parte espírita. Y los días sábados, el próximo sábado tenemos la conferencia con Francisco León sobre experiencias cercanas a la muerte. Entonces, invitados a que nos sigan acompañando a través pues, de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, para estar enterados de las noticias y de las actividades. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Gracias.